Sejam muito bem-vindos ao Bancário Cast, o podcast feito para bancários que querem bater suas metas, ser promovidos e colocar muito din-din no bolso. Afinal tem que ser, né? Pô, a gente trabalha muito para não colocar aquele faz-me rir no bolso depois, né, Pisa? Não dá, né? É a melhor coisa do mundo. Galera, sejam bem-vindos ao 5º episódio do Bancário Cast. Já viram que tem convidado super especial, como em todos os episódios. E já vou abrir para ele se apresentar, mas vou falar qual é o tema. Vocês ficam sempre curiosos. Qual é o tema do Bancário Cast de hoje? E o tema é: como é atender clientes com patrimônios multimilionários. Nosso convidado de hoje é especialista nisso, mas existe um motivo pelo qual eu trouxe ele aqui hoje. Sabe qual o motivo? É por mim. Sabe por que por mim? Porque apesar de hoje eu ver dos bancários a curiosidade de querer saber como é atender um cliente muito rico, milionário, família que tem multipatrimônios. Eu ouço muito isso deles, mas eu tenho uma história para contar. Eu comecei numa agência bancária que era no bairro da Penha, que é um bairro subúrbio do Rio de Janeiro. Eu tinha 19 anos, molecão. Sabe qual era meu sonho? Meu sonho era atender o dia os atores da Globo, jogadores de futebol. Eu queria atender famoso, era o meu sonho de moleque. Cara, abriram-se a porta do mercado financeiro, eu quero atender jogador de futebol e artista. E eu ficava com aquela curiosidade, como é que deve ser atender um cara desse? Como é que deve ser ver milhões e milhões numa conta corrente? E eu lembro que nessa agência tinha lá a lista dos maiores investidores. Aí, eu tô falando de uma conversa de 15 anos atrás, mais ou menos. A primeira página, aí tinha um cara lá, assim, tinha o cara, mais rico da agência. Aí vamos lá que a página são 10 páginas, por exemplo. Aí o 10º lugar tinha 300 mil. Caramba, não era tanto dinheiro assim, era uma agência de subúrbio, né? E eu tinha esse sonho. Quando eu fui para uma outra agência, que é num bairro melhor aqui no Rio, a primeira página, pode ver, o cara de 300 mil, por exemplo, ele estava na 15ª página. Eu me fiz nessa agência, eu falava com os clientes com uma grana melhor, clientes, que eu posso falar de milionários, mas o papo de hoje aqui não é de clientes milionários, não. É da classe AAA da sociedade brasileira. Estamos aqui com o Ricardo Pisa. Seja muito bem-vindo, Pisa, ao nosso podcast, o Bancário Cast. Irmão, nossa, estou extremamente honrado de estar aqui, falar com esse público maravilhoso, que eu tenho um carinho especial. Tenho aqui um agradecimento, eu sempre faço isso. Quem me incentivou, quem me ajudou, não tinha nem ideia de como é que eu começava nesse universo da educação. E o Rafa, cara, abriu as portas, me ajudou, estava em lançamento dele, e mesmo assim teve toda a humildade do mundo. Então, se ele me chama, para mim é uma ordem. E estamos aqui, cara, vamos ajudar a galera que quer ser promovida, botar dinheiro no bolso e entender um pouquinho das histórias que a gente tem para contar. E quem sabe um dia atender clientes nesse nível, atender, né? Vamos lá, se eu fosse calcular, até eu ir para essa agência, que eu comecei a cuidar de clientes mesmo com grana, isso foi, 2009 para 10. Eu estava fazendo 5 anos de banco, ou seja, eu demorei 5 anos para começar a ter um contato frequente com clientes, milionários. Eu posso usar a terminologia milionários. Agora, os multimilionários, os empresários, famílias mais ricas, já demorei, eu estava ainda aí para mais de 10 anos de mercado quando eu comecei a acessar esse tipo de cliente. Hoje, eu falar com um multimilionário, com um bilionário é normal. Agora, lá atrás, a gente até treme um pouco na base, porque é um papo diferente. Por isso que a gente fala que a CPA 30, está aqui na nossa caneca, ela é muito importante, que se você não tem profundidade para falar com esse tipo de cliente, você perde o jogo, literalmente. E não fica sabendo. E é isso que ele vai embora e nem te conta. Mas eu não fechei negócio com o cara, tava tão próximo, porque ele foi extremamente educado com a pessoa, né, com a gente, mas e aí? E aí? Negócio. E aí? E é esse e aí que eu quero que vocês descubram as nuances com esse papo com o Pisa antes. Antes de a gente falar sobre como é atender esse tipo de cliente, o que eu vou perguntar para ele, a resposta oficial demoraria acho que uns 7 podcasts para ele poder contar, que é a história dele. Se tu pudesse resumir aí da tua história, do que você faz no mercado financeiro, para inclusive ter a propriedade de falar do tema de hoje, que é lidar com famílias, com pessoas do alto nível da sociedade brasileira aí. Show de bola. Eu tô treinando muito para falar, para encurtar uma história de 22 anos, eu vou conseguir.
Pessoal, eu sou um Wealth Planner. O que é isso e como é que eu cheguei nisso? Eu era estagiário de um escritório de advocacia e um dos sócios era um cara que tinha sido reitor da PUC em São Paulo. O cara tinha 5 faculdades, extremamente culto. E ele tinha um problema para resolver na cidade de Santos, mas ele estava assim, meio nervoso, não queria dirigir. E falou para mim, Ricardo, você não quer ir dirigindo para mim? Cara, eu sempre assim tive uma coisa desde o começo da minha carreira. Eu preciso ouvir quem é top. E aqui fica a primeira dica. Não acha que você sabe tudo de cara. Eita, até caiu. O dinheiro quer pular. O dinheiro quer pular aqui, ó. Calma, dinheiro, fica aqui. Se você não assistiu outros episódios do Bancário Cast, saiba que sempre quando a gente balança aqui é porque é uma dica que vale ouro. Vai lá, diga aí, Pedro. E essa é a grande dica. Então, se você puder se aproximar e não se preocupe em ganhar mais do que a experiência e o conhecimento, que o conhecimento emprestado ele facilita você não cometer erros, né? Acho que esse é um pouquinho da história de existir a Black Banker, suas mentorias, seu MBA, assim como a gente com o MW Alca. Então, aí a gente nessa viagem, cara, a gente descendo ali a serra, a gente conversando, a gente falando sobre carreira. Eu já no começo da minha carreira fazia muito bem aquilo que eu me predisponha a fazer, sempre fazendo a mais, né? A extra milha, que o Napoleon Hill fala tanto. O famoso over-deliver, né? Over-deliver, né? E aí ele vira pra mim e fala, cara, você tem todos os predicados para ser um Wealth Planner. Isso é 1999, testa. Caramba. Eu falei, mas que é isso? Perto da época do bug do milênio. Que eu já gostei do termo, né? Já gostei disso aí. E aí ele me explicou que era uma carreira típica das instituições financeiras, especialmente as do mercado private, né? Que eram especialistas em atender clientes de alto patrimônio líquido. E ali já me explicou o que é o alta renda, o que é o renda média, o que é o alto patrimônio líquido. Eu fui me encantando com aquilo e aí fui pesquisar, fui me preparar. Então eu nunca atendi cliente do varejo. A minha vida foi inteira dedicada ao cliente private e ao high net worth, que é o cara com patrimônio líquido acima de $1 milhão, né? Em geral, no começo da carreira você atende muitos empresários que não estão naquela configuração de esteira de uma instituição financeira, porque eles estão no interior do Brasil, no interior do estado de São Paulo. Então eu ia lá fazer um trabalho especializado. Daí, para ir para consultoria em instituições financeiras, uns 10 anos, aí, cara, foi espetacular. O que eu faço hoje? Eu ainda sou Wealth Planner, né, então tenho uma carteira bastante restrita de clientes, mas eu estou me dedicando a preparar quem deseja ingressar no mercado private e no mercado wealth. Para, primeiro, prospectar e vender para esses clientes. Segundo, atender esses clientes, que é completamente diferente. São 2 jogos diferentes. Completamente diferente. E no último nível é se tornar um especialista técnico operacional como eu. Aí é uma carreira de no mínimo 2 anos e meio. Bacana. Rapaz, conseguiu resumir de boa. Mas, tudo bem, né, cara? Mas já mostra a propriedade para falar do assunto do nosso convidado. É legal você ter falado sobre isso, que existe várias formas de você ir para o mercado private. Você acabou vindo de uma forma não tradicional. Mas, de alguma forma, que já é um link para o tema de hoje, não existe uma família afortunada que não tem um bom suporte jurídico, né? A primeira coisa que fala quando você ficar rico, você precisa primeiramente de um advogado. Exato, a gente vive no estado de direito, né? Não é no estado de economia, não é no estado de engenharia, não é no estado de medicina. Nós vivemos no estado de direito. Existem 2 sistemas jurisdicionais no mundo, o common law, que é típico dos países anglo-saxões, né? Então Estados Unidos, Inglaterra, eles vivem sobre esse sistema, e a gente no sistema da civil law, que são as regras baseadas em leis, que é o que vive o Brasil, Portugal e por aí vai. Pisa, vamos lá pro que a galera quer ouvir, quer saber. Como eu falei, era uma curiosidade minha. Hoje eu convivo, inclusive, com muitos milionários, mas a galera aqui tem, às vezes, esse desejo, ou até tá perto, tá num média renda, tá num alta renda e quer saber como é que é navegar nesse mercado de alto nível. O que você poderia contar para as pessoas? Eu quero primeiro que você conte situações que acontecem. Mas antes de falar de situações, eu queria que você falasse de perfil. Qual é o perfil exigido de um profissional de mercado financeiro para ele ter, assim, ó, patente para estar fazendo isso? Depois você conta as histórias. A galera quer saber as histórias. Mas é legal que exige um perfil, né? É legal saber como é que é, o que ele fez, mas tem que ter um perfil de mentalidade, de conhecimento. Tem. E é e não é o que eu falo muito aqui na Black, não é um pré-requisito de certificação. É um pré-requisito de habilidades comportamentais, né, cara? de skills, de habilidades. Qual o perfil que você vê? Fala assim, ó,
essa pessoa com esses perfis aqui cabe no mercado wealth? Cara, o primeiro deles, assim, eu digo isso, é muito difícil falar sobre isso. É autoconfiança. Porque esse é o primeiro ponto para quem quer trabalhar nesse mercado. O cara muito frágil, muito político, puxador de saco, ele sobrevive pouquíssimo tempo com esse cliente. Porque ele não tem aquela capacidade de dizer esse é o caminho. De dominar a conversa. E aí, você não pode ter autoconfiança vazia. Você tem que ter conhecimento. Então é autoconfiança somada a um amor ao conhecimento. Não adianta. Ah, não vou estudar, não precisa mais estudar, isso é corrida de rato, isso é bullshit. Para essa área, o cara vai te perguntar de tributo no Brasil e fora. O cara vai te perguntar de negócios no Brasil e fora. Você vai comprar empresas para ele. Né? Você vai comprar fluxos de caixa para ele. Vai vender os fluxos de caixa dele. Você vai assessorar os filhos dele no seu sistema educacional. Então você tem que ter profundidade de conhecimento. Você não precisa ser um expert, tecnicista, mas você precisa conhecer de tudo um pouco, com qualidade, com paixão por ter conhecimento, mas sem autoconfiança, sem ter aquela autoliderança, aquela capacidade de sentar e falar de maneira correta, de mostrar para o cliente que você tem uma virtude de posicionamento, de empoderamento. Cara, não dura muito tempo. Então, conhecimento é insuficiente. É, claro. Então, assim, eu não conheço o nome do cliente. Eu não preciso saber. Não precisa. Então, a gente troca, né, os perfis de risco por KYC. Então, eu preciso saber se o cara gosta de pet, se ele não gosta de pet, o que ele gosta de beber, se ele gosta de beber, qual é o estilo de vida desse cliente, se ele é um cara que pratica esporte, se ele não pratica esporte, se ele é aventureiro, se ele não é. Porque você vai lidar com todo. Se ele é mais inclinado politicamente à esquerda ou à direita, sem defender sua posição. Sim. Você tem que ter um conhecimento vasto. Imagina você escolher a escola de uma criança de 4, 5 anos de idade. O pai é um liberal e você escolhe uma escola, você achou super bonita e você escolhe uma escola com inclinação progressista. O que eu estou falando pode muitas vezes parecer até... mas o que ele está falando? E são coisas muito simples, você entender como funciona política, geopolítica. E, cara, tem uma coisa muito legal. À medida em que você começa a estudar, você se apaixona. Você começa a entrar naquilo. Eu concordo. Você se sente bem e feliz por ajudar o seu cliente. Porque tem uma coisa legal, cara. O cliente multimilionário, etc., nem sempre ele é um cientista. Ele é um cara altamente culto. Às vezes você... Pelo contrário. Assim, muitas vezes pelo contrário. Eu tenho um caos muito legal para contar. O cliente, cara, patrimônio dele beirava em torno dos 800 milhões de reais líquidos. Uau. Então, entre ativos e passivos, o PL dele estava ali em torno de 800 milhões de reais. Eu não vou contar o segmento nem nada por uma questão de ética. Sim. A gente conta aqui o milagre, mas não fala o nome do santo. E aí nós fomos para um determinado país para fazer um negócio e eu percebi que era a primeira viagem internacional da vida dele. Ele nunca tinha saído do Brasil, cara. Cara, do interiorzão de São Paulo. Cara, eu ia falar isso agora. No interior isso é incrivelmente comum. Comum. Eu vou repetir, hein? 800 milhões. E aí eu digo, riqueza e dinheiro tem muito pouca coisa a ver. Vamos lá, eu levo ele pra viajar e vou num dos meus restaurantes preferidos nessa cidade. E eu tenho lá um hábito de tomar um caldo antes de comer e tal. Eu falo, olha, cara, eu gosto de um caldo de ervilha. Ervilha eu não gosto. Ela tem de frutos do mar. Frutos eu gosto. E ele pediu o caldo de frutos do mar. Quando chegou o caldo, ele começou a pegar o camarão, começou a pegar os frutos do mar e colocar na beiradinha do prato. Eu falei pra ele, mas X, você não falou que você gosta de frutos do mar? Mas eu não sabia que era esses negócios aqui. Eu achei que era banana, maçã do mar. E aí, como é que você faz? Você ri do cara? Você brinca? Você tem que entender quem é o cliente. E ele era um cara mais arredio, então não podia brincar. Eu fingi que tá tudo bem, então eu me enganei. E tá tudo certo, da próxima vez eu te explico. Se fosse um cara que eu tivesse mais liberdade, eu ia sacanear pra caramba. Porque existe a relação no atendimento com um cliente dessa natureza, você perceber se é uma pessoa mais aberta, mais fechada e tudo mais. Mas olha que louco, cara. Uma pessoa com um patrimônio desse tamanho, primeiro, nunca tinha feito uma viagem internacional. Segundo, não tinha a menor sofisticação. E tá tudo bem.
Assim como eu viajei com clientes, cara, de um nível de sofisticação que eu falo, meu Deus do céu. Até para acompanhar é brabo. Cara, caramba, e você aprende, né? Então, se colocar também na condição de aprendiz, de mostrar que você não é o sabe tudo, né? Embora você tenha que ter autoconfiança naquilo que você tem domínio e aquilo que você está sendo pago para. Porque hoje existe o falso modesto, né? O cara finge que não sabe, mas ele sabe, meio que para conquistar o cliente naquela simploriedade equivocada, você quebra, não faça isso. Não tenta, né? Tem gente que utiliza, fala até o tom de voz do cliente, cuidado. Às vezes a autenticidade vale um pouquinho mais, né? Sim. E ter domínio daquilo que você é um gestor de uma carteira de investimento, você é um consultor financeiro, e aí vem a coisa que você fala muito, cara, e aí a gente se aproxima muito nessas questões filosóficas, né? Que a gente trabalha de forma pragmática. Ah, eu sou o seu gerente. Não, velho. Eu sou seu consultor, eu sou seu especialista aqui da agência. Eu tô aqui para tratar dos seus investimentos, para criar uma diversificação, para proteger seus bens, para proteger sua família. Recentemente teve um dos Você não atende diferente, o cara? Não deve ter 2 meses. Um dos grandes bancos de operação aqui no Brasil, acho que eu posso até falar o nome, não tem problema não. Eu trabalhei lá, que foi o Santander. Ele mudou as nomenclaturas dos cargos. Todos os cargos do Santander hoje começam com a palavra especialista. Quando se faz isso, fica meio mainstream, né? Você unificou tudo e aí perde um pouco o valor da palavra. Essa elegância, né? Mas, de alguma forma, é um negócio que eu ensino o bancário a se portar desde a fundação da Black Bank. Eu até brinquei, eu falei, eu acho que o pessoal do RH do Santander está assistindo as lives da Black Bankers, mas também não duvido não, mas é importante que esse empoderamento na apresentação, voltando ao perfil, que você falou, autoconfiança e profundidade. Essa autoconfiança de você chegar no cliente e falar, tudo bem, meu nome é Rafael Testa e eu sou especialista em gestão de patrimônio. É diferente de falar, eu sou o Rafael, eu sou gerente da sua conta. Cara, olha como um nome e sobrenome, postura, voz firme, uma palavra de impacto na sua apresentação, que no caso foi especialista. Eu concordo muito que isso faz a diferença. E se esse é o perfil, Pisa, quero saber um pouco de histórias. Que você contou uma agora, não deixa de ser uma história que as pessoas pensam. Ainda mais quando a gente fala papo de capital, é um absurdo, mas eu já tive a experiência de falar com pessoas. Ainda mais quando tem ligação com parte de agronegócio, que o Brasil é riquíssimo, o agronegócio corresponde a um percentual super importante do PIB aqui no Brasil. Você vê pessoas nesse nível de simplicidade. Verdade. Mas deve ter muitas histórias interessantes para contar. Mas muitas histórias... Qual é o tipo de negócio financeiro? Você, por exemplo, você falou sobre intermediação de compra de empresa. Você falou sobre... Não sei se você falou, mas já falou no outro papo. O como você assessora os investimentos em real estate. Né? Real estate, galera, é investimento em imóveis. Eu quero colocar, pedi até para o editor colocar, como aqui a gente fala com muitas linguagens, pode ter algum profissional de mercado financeiro que não conheça que é o KYC, que é o Know Your Customer, Know Your Client, que é o conheça seu cliente. É um documento que os bancos têm, um documento formal, porque é legislado pelo Banco Central, só que o Know Your Customer, ele vai muito além do que um documento formal do teu banco para você entrevistar o teu cliente. A gente, nos nossos métodos de atendimento a um cliente bancário, a gente tem um Know Your Customer mais aprofundado para você conhecer o teu cliente, para você ter conexões, relações, para trazer soluções para ele. Mas fica para um outro capítulo, só estou traduzindo aqui alguns termos para a galera que está aqui. Mas voltando ao ponto que eu estava comentando, você faz esse tipo de assessoramento, né? Mas de produtos financeiros, eles consomem poupança? Eles consomem, vamos lá, produtos mais de prateleira de banco, CDB ou um LCI? Como é que é o consumo de produtos financeiros desse tipo de público? Muito legal, cara. Primeiro aqui assim, o cara mais tradicional, o cara que já está bancarizado nas categorias do High Net, né? Então, começa com High Net Standard, com 1 milhão, vai depois para a carteira de 10 milhões de dólares e assim vai subindo. Cada um deles tem uma tipologia. Mas quando o cara já está bancarizado numa instituição grande, ele já passa por um princípio de diversificação. Então ele tem uma alocação líquida, né, que quem cuida é o Wealth Management. Né? Então o trabalho do Wealth Planning é ver se a carteira
está dentro dos perfis percentuais adequados àquele KYC, aquele cliente. Então, antes de tudo, acho que é legal trazer essa didática pro pessoal. A primeira coisa a se enquadrar é perfil. É isso? É entender o perfil. Se ele é conservador, se ele é moderado, se ele é agressivo, se ele é kamikaze. A gente trabalha com... A gente sai um pouco, né? No Wealth, a gente sai um pouco da categoria de risco tradicional, das 3 posições, né? Então, conservador, moderado e agressivo. E a gente vai por uma perfilação mesmo. Então, o cara... Eu dou essa aula, inclusive, na Black Bankers, né? Então, eu mostro como é que funciona essa combinação de fatores, porque daí sim você consegue fazer uma alocação. Ele tem acesso a produtos que o varejo não tem. Então, entrar no mezanino de um fundo que vai ser aberto a varejo, ele entra numa categoria sênior, então ele tem um acesso diferenciado. Entra num greenfield de um projeto, né? Ou seja, na fase inicial de um projeto estrutural, é porque precisa de mais grana, gente que tolera mais risco e tem um perfil mais empreendedor, que é o grande lance do cliente de Wealth Planning. O cliente de Wealth Planning, ele compra e vende empresa. Ele é comprador de negócios. Ele compra e vende fluxos de caixa que ele acredita de acordo com uma tese completamente particular. Eu já fiz compras com o cara que tinha uma tese e um outro cara com uma tese contrária que não comprava. Então, utilizam o mesmo fundamento para dar um ok ou negar. Então, isso depende muito do perfil muito particularizado desse cliente. Então, é mais comum no Wealth Planning você conhecer profundamente esse cliente. Um cara com uma carteira de 12 a 20 clientes no private, cara, ele tá fazendo uma luva aí que você não leva para uma instituição menor. Imagino. Então, assim, enquanto você, quanto você acha que é o número de clientes que uma agência do varejo tem que ter na carteira para o cara ganhar razoavelmente bem? Se eu pegar para uma média aí, vamos lá, vou falar das agências que eu geri. Eu geri agências com 8 mil, 9 mil, 10 mil clientes. Com quantos gerentes? Quantos gerentes? Vamos lá, de média renda 3, PJ 2, varejo 4. Pra tu ver. E pra dar uma receita, sei lá, vamos falar em receita, nem lucratividade. 1,5 milhão a 2 milhões por mês. E não dá para você estabelecer uma comparação na capacidade de você saber o nome de todos os seus clientes. Você tem que saber o que você fazia te deixou diferente. Eu quero saber quem são os 10 maiores. Boa. Eu quero ter contato com esses caras. Eu quero conhecer quem eles são. Você já tinha um ideal de perfil, né? Então, isso é importante. No private, cara, no Wealth, você sabe o nome, a particularidade de cada cliente que você tem, né? Sabe tudo na unha, né? Na unha. Literalmente, sabe até coisa da vida pessoal do cara. Você sai pra fazer interdição de um patriarca. O cara fica mais velho, começa a ter uma doença que desvia sua capacidade de tomar decisão. Você tem que interditar, cara. Você tem que lidar com o advogado que vai fazer isso, lidar com a família, quem é contra, quem é a favor. Então, o nível de estresse também é diferente. E você precisa conhecer quem são as pessoas, como é que elas reagem aos estímulos emocionais, racionais e por aí vai, né? Você tem de tudo. Então, e é engraçado que são situações que muitas vezes, você falando agora, se remete a filme, a novela. Isso acontece, gente, na vida real. De uma família, às vezes tem aquela pessoa... Você deve ter visto isso em algum filme. A pessoa que detinha tudo... Não morreu, mas tipo assim, tá acamada. E aí vem aquela coisa, e os filhos, quem vai decidir, quem vai fazer? Você já fez intermediações desse gênero, então? Já. Rapaz. Então, por exemplo, você pegar a família sem seguro, né, seguro saúde e seguro vida, né, que são fundamentais para um processo sucessório, né? Às vezes é uma falsa ilusão, né? Assim, isso é muito justificado pela... A educação no Brasil ela é precária, a educação financeira ela é mais precária ainda, e educação e sucesso são duas coisas que não necessariamente se cruzam. Então, às vezes tem uma pessoa que é muito bem sucedida financeiramente, mas ela não tem educação financeira, ou seja, ela ganhou porque ela tem força de trabalho, dedicação, inteligência de negócio, mas isso não significa que tem inteligência financeira, são duas coisas diferentes. E não sei, foi esse ano, foi no início do ano, não lembro ao certo, eu conversando com uma pessoa que enriqueceu por ter inteligência de negócio e tudo. E quando eu descobri que ela era pai de 3 e não tinha seguro, eu falei, em quem você está se escorando? Adivinha qual foi a resposta dele? Foi a meio que óbvia quando fala de um cliente, mas que está fazendo dinheiro na vida. Mas eu tenho esse patrimônio aqui guardado.
se der alguma coisa comigo, esse dinheiro tá aí para isso. Falei, você guardou esse dinheiro para isso? Aí ele, como assim? Falei, vamos lá, esse dinheiro que você tem aí, sei lá quanto é, 10 milhões, ele foi guardado para isso ou foi guardado para você fazer multiplicar, usufruir a vida, investir em outros negócios, dar o melhor para sua família estando aqui? Eu tô falando se você não estiver aqui, meu irmão. E aí? Porque tem isso na linha do tempo acaba. Você viu um cara desconhecido chamado Michael Schumacher? E aí? O que acontece? E você não tá mais aqui. Ou seja, você era o que a gente chama de máquina de fazer dinheiro. Você não vai estar mais aqui. E aí? Tu vai deixar a tua família fazer esses 10 virar pó? Porque vira. As pessoas acham que dinheiro não acaba. As pessoas não entendem a importância de um seguro. Eu tive uma fábrica de um cliente, a principal fábrica dele. Para esse cara, eu comprei 17 unidades de negócio dentro de um ano, cara. Uma loucura, assim. Deu target, eu realizei em um ano. Uma das fábricas dele, a principal, estourou uma das máquinas, a mais importante máquina. E a empresa ficou parada 20 e poucos dias. 20 e poucos dias, cara, é uma fortuna de grana. A gente tá falando de um faturamento de 2 milhões, 3 milhões por dia. Nossa. O seguro que a gente acionou, que eu troquei, cobriu todos esses dias de lucro cessante, né? Conseguiu adquirir uma nova máquina. Esse cara não tinha seguro antes. Meu Deus, então, ó a exposição. Casos como esse de famílias, então assim, sem falar no benefício fiscal que você tem, sem falar na segurança de acesso, isso é fundamental e custa muito pouco. Esse recurso livre em caixa, ele é muito importante para que esse cara faça novas aquisições. Esse é o problema do dinheiro da primeira geração, né? Quando o cara faz aquela primeira montagem de recurso. Ele não entende coisas muito básicas. Então, outro exemplo que eu dou, né? Pô, Pisa, você defende a poupança. Claro, ninguém pode dar um passo. Ninguém faz MBA antes de fazer a faculdade. Sim. E você não faz faculdade antes de fazer o colegial. Eu nem sei mais como é que são as nomenclaturas. Ensino médio. Ensino médio, esses negócios todos. Então, a poupança era um sistema educacional. De fazer saving, de ter uma data específica para você criar compromisso. Consórcio é usado para isso. Então, você utiliza consórcio também para isso. Então, tem sistemas educacionais. Claro que quando o cara está mais avançado, você vai mostrar para ele as decisões que ele tem frente às opções e oportunidades que ele tem de mercado financeiro. Mas vai fazer que nem um cliente meu que tinha plantação de laranja, cara. Vendia para empresas internacionais. Então, é um trade assim... E o Brasil, se eu não me engano, é o maior produtor de laranja do mundo, né? É o maior produtor. Então, eu tive até com um cara da família, sem querer, depois de alguns anos. Eu fui lá para ele, puxa, cara, você tá aqui muito alocado em poupança, né? Assim, tá excedendo o seu percentual, etc. Tem cuidado aqui para não falar termo muito técnico. Ele, doutor, eu tiro 25%, 30% ao mês com negociação de laranja. Você acha que eu tô preocupado com 0,5%, 0,6%? Eu entendi uma coisa importante ali. KYC, cara. Eu podia fazer uma graduação da reserva de liquidez dele, né? Esse cara não tem reserva de emergência, né? A emergência é história, é a reserva de liquidez. Eu podia reprogramar a reserva de liquidez dele com alguma inteligência diferenciada, mas com calma, com tranquilidade, a longo prazo, sem tentar mostrar, cara, a diferença de 0,2, 0,3 para um cara que tira o que ele tira, era muito mais interessante se eu soubesse qual era o defensivo agrícola mais acessível, ou se eu fizesse uma compra antecipada de dólar com um gatilho específico para ele levar vantagem naquilo que ele sabe. Do business dele, do negócio dele. E aí eu saquei, cara, eu tenho que entender quem é o cliente, qual é a origem dele, o que ele faz e ajudar ele naquilo que ele é bom. Cara, você acabou de fazer uma recordação também minha. Vira e mexe, galera de mercado financeiro me liga. Testa, vem cá pra tu aplicar, pra tu fazer. Aí me oferecem o que você pode imaginar. Um fundo, um COI, etc. Eu falei, cara, o meu core business é investir em negócios. Eu vou reinvestir na Black, eu vou estar vendo uma outra frente de negócio. Cara, não é uma continha de 120% de CDI ou 200%. E que vai te travar, velho. O cara não te entendeu. Ele não me entendeu. Aí então eu entendi. Aí eu fico rindo, aí o nego pensa que eu sou babaca e irônico. Não, é a pessoa que não está sabendo conversar comigo. Olha a diferente, olha que legal. E aí vai mais um caso. Você me contou aqui o investimento que você fez. Eu já estou pensando qual é o seu sistema tributário. Porque se eu mudar uma especificidade do seu sistema tributário, eu aproveito esse teu investimento e debito da conta de imposto de renda. Então eu já te faço ganhar com o seu investimento. O cara do mercado financeiro está tentando te colocar no COI para daqui a não sei quantos anos você ter uma liberação orgânica do seu capital que você poderia fazer num rendimento passivo internacional.
Então, assim, não tem muita lógica. E detalhe, isso aconteceu. Isso poderia ter vindo pelo meu gerente de banco? Não. Veio pelo meu networking, como você mesmo falou no início aqui, a tua origem foi de carreira jurídica. Eu, no meu networking hoje, as pessoas falavam para mim, Teste, já fez alguma análise tributária no teu negócio? Aí eu, não. Aí me explicou, o mercado educacional tem esse benefício fiscal, esse benefício, assim como vários mercados na economia têm. Isso não poderia ter sido falado pelo meu gerente de banco? Deveria. Deveria, eu concordo. Eu sou defensor de uma ideia, e a gente está vivendo algo muito parecido. Você sabe que quando os bancos começaram a ter esse atendimento em agências mais espalhadas, etc., era justamente para ter um consultor financeiro. Alguém que chegasse perto dos negócios, né, do varejo ali, dos comércios que tinham locais, para ajudar o cara a se recuperar, a dar o crédito de forma mais consciente e tudo mais. Isso se perdeu um pouco com o tempo. E a coisa está ficando muito em produto financeiro. Eu acho que na hora que o cara pensar em produto da pessoa, produto do negócio, produto para o benefício do lucro, sabe? Soluções financeiras, que é diferente de produto financeiro. Exatamente. Às vezes, soluções financeiras se resolvem com produtos financeiros, mas nem sempre. Mas é uma ferramenta. Boa. É uma ferramenta que você vai congregar e conseguir abastecer, por exemplo, um fluxo de caixa. Eu dou muita consultoria para empresas, né, cara? É muito comum no nosso mercado você ser chamado para isso. Cara, as empresas médias, fica aqui uma outra dica animal. Boa. Sensacional. Peraí, ó. Sacode aí. Cara, as empresas pequenas e médias, e especialmente as pequenas, elas não têm a menor noção de tesouraria. Então, se alguém de um banco, deixa eu entender sua carteira de recebíveis. Ele vai pegar, por exemplo, um prestador de serviço que fecha um contrato com seus clientes, mas não lança todos os boletos no sistema. Ele vai lançando o boleto mês a mês. Se eu lanço todos os boletos no sistema, e ó que eu já ouvi isso de gerente experiente, não dá para descontar. Fala, meu amigo, ou você está desatualizado ou você está de má fé. O cara solta todos os boletos, certo? Ele faz uma antecipação, ele vai ter uma taxa de juros por isso. Só que o cliente dele entra em dificuldade. Não vai conseguir honrar. Mas ele tem esse caixa antecipado. Ele pode cobrir aquela ausência do cliente, gerar um parcelamento direto ao consumidor, aproveitando uma taxa de juros maior do que a que ele tem que pagar para o banco. Então ele faz uma compensação de tesouraria, mas não cobra a multa do cliente e permanece com o cliente na carteira num momento de crise como esse. Você salva o cliente do cliente e ele tem caixa antecipado. Já começa a olhar se esse cara precisa de um capital de giro para suportar aquele momento de crise 3, 4, 5 meses. Faz uma alocação desse capital, pega uma pequena parte disso e fraciona. Deixa investindo em algum produto de rentabilidade que seja no máximo D+1. Sim, liquidez. Deixa na liquidez. E você vai trabalhando o histórico desse cliente. Vai ver a família dele, vai ver como é que ele está na pessoa física para fazer uma adoção de capital na empresa, ou o contrário. Quanta coisa que não pode fazer. Você já procurou um advogado para ver como é que funciona o seu sistema de lucro? De repente isso pode te ajudar. Me lembrei de outra história. Esses dias, a gente está encerrando, não sei em que momento você está assistindo esse podcast, a gente está gravando nos últimos dias de vagas na turma 17 do nosso MBA e mentoria, que o Pisa ele é um dos nossos professores. Aí eu conversei ontem, não vou falar nem um banco, vou falar só o segmento que a pessoa trabalha na PJ, de um grande banco aqui no Brasil. Aí, eu conversando com ela, que aulas vai ter na mentoria? Aí eu explicando. Não, por exemplo, eles têm aula de segmentos. Você vai ter, além das imersões do MBA, que é um mês só falando de pessoa física e um mês de pessoa jurídica, fora dos períodos de imersões, você vai ter um dia só de segmento. Aí uma semana se fala de pessoa física, outra semana se fala de PJ, ou seja, numa semana, você vai tratar de assuntos ali que é importante você falar sobre a empresa do teu cliente. Na outra semana, vai ter lá as pessoas que trabalham na pessoa física no banco, mas para você que é PJ, você vai aprender assuntos para você conversar da vida do sócio. Porque atrás de uma empresa tem uma pessoa física, aquela pessoa física tem necessidades. Sabe o que ela falou para mim? Ela falou, não, Testa, então, essa aula não precisa entrar não. Aí eu, mas por quê? Então, meu banco antigamente até tinha o atendimento integrado, unificado. Só que eles tiraram a pessoa física da gente. Então eu não preciso aprender pessoa física. Eu, ai meu Deus. É agora que você fica diferente. Meu Deus do céu. Eu falei, então você é movida à meta? Você não é movida ao que é melhor pelo teu cliente? Aí ela ficou calada. Aí você precisa entrar na mentoria.
As pessoas confundem muito isso, né? Elas acham que meta é o caminho. Meta é só um resultado de você fazer o melhor pelo teu cliente. Então, já de inserir esse aspecto, cara, e aquilo a gente tá falando, né? Então, qual é a solução que você provê pro seu cliente? E ainda que você não tenha mais o contato com a pessoa física, você não tem como não ter, né? Não tem como não ter. Você vai falar com um ser humano que fala em nome de um ente virtual que é a empresa. Então, conhecer os produtos de maneira profunda, mas como é que é o fator de decisão de quem está à frente daquele processo facilita muito. Então, se você mostrar a solução, o produto vem de carreira, ele vem na consequência. E naturalmente. E qual gestor de banco que não vai curtir um cara que mixa produtos e provê solução e que recebe uma avaliação positiva dos seus clientes? É nesse caso, assim, eu acho que para quem trabalha nesse banco, eu não vou citar qual é até bom que isso tenha acontecido, porque o que você falou é verdade. Quem continuar tratando bem o sócio, o que vai acontecer? Vai brilhar. O diretor vai olhar, caramba, a gente tirou o segmento dessa pessoa e o pensamento dela é o pensamento de 90 e muitos por cento. E vai falar, ela é diferente. Ela não está atendendo a meta que eu estou dando para ela, que é a obrigação dela, ela é paga para isso. Mas ela está olhando o cliente. Olha ela fazendo previdência, olha ela trazendo CDB, olha ela fazendo isso e aquilo. E eu lembro muito bem de um caso que é justamente isso, de pensar na meta. Eu lembro que eu tinha uma meta de previdência para bater. O cliente foi na minha mesa, eu estava ali, eu fazendo meu papel de consultor, fiz o Know Your Customer, fiz todo o perfil dele e cabia eu oferecer a previdência para ele. Cabia. Só que eu não ofereci. Eu fiz a diversificação, saiu, vamos lá, vou chutar, não lembro valores ao certo, tá? Vamos lá que a meta era 1 milhão, beleza? Eu poderia colocar os 1 milhão dele, que era mais ou menos o quanto ele ia trazer. Eu ia bater a meta. Só que eu preferi seguir o certo, que foi diversificar. Ficou 20% na previdência. Ou seja, eu fiquei com 800 mil de gap na meta. Quem age na meta ia ficar tendencioso a olhar o seu umbigo e não olhar do cliente. Quando eu fiz essa diversificação, sabe o que ele falou para mim, Pisa? Ele falou assim, nunca fizeram isso comigo. Eu tenho conta em banco, não é no seu banco, em bancos, há mais de 25 anos. Obrigado, porque pela primeira vez eu me sinto atendido. Porque o que você me mostrou aqui eu nunca tinha visto na vida. Porque eu vim aqui, eu falava que eu bati 1 milhão na minha conta. O que você me recomenda? Que vinha a recomendação de produto, não uma análise de perfil. Resumo da ópera para eu ser breve. Mais ou menos, sei lá, 30 dias, 40 dias depois, chega ele com 2 pessoas na agência. 2 amigos. Eu tô na minha mesa, pô, deixa eu te apresentar aqui, isso aqui é o teste, meu gerente. Aí eu, não tô entendendo nada. Aí ele, pô, trouxe esses meus 2 amigos aqui, que aquela parada que você fez pra mim, cara, achei muito legal, não sei, contei pra eles. Aí, pô, vim trazer pra você. Aí me trouxe mais 2 investidores. Trouxeram grana pra mim, fiz a mesma coisa, fui colocando mais um pouquinho na previdência, do mesmo jeito que eu fiz com ele, com outros clientes. Eu cheguei no meu 1 milhão, eu bati a minha meta. Mas o que eu quero dizer, fazendo do jeito certo, eu soube bater a meta de outras formas também. Porque quando você bate a meta do jeito errado, aquele cliente ali... Provavelmente ele nem fecharia o negócio. Ou não fecharia o negócio, ou ele até fecharia, porque ele está acostumado a ser entubado há muitos anos. Só que o mercado hoje está diferente. Está com players bons, está com o Ricardo Pisa. O cliente está muito mais inteligente. Ele está mais inteligente. Ou ele ia me dar um não e ir embora, ou então, o que você falou no início aqui, ele ia escapar, eu ia nem sentir. Eu não ia ter nem ele com os 200, nem ele com 1 milhão e nem os amigos dele. E eu tive tudo. Cara, você fez uma coisa aí que eu acho que é uma das coisas que eu mais acredito na vida, é curtir a trajetória, né? Então ali era o momento de você entender tecnicamente o seu cliente, o que ele precisava, montar uma carteira. É uma decisão fria e difícil. Claro. Mas, cara, é jogar o jogo do longo prazo, cara. Exato, jogo de longo prazo. O jogo do longo prazo. Porque essa história não foi bem no meu final do banco, assim, 2017, 2018. O mercado já estava muito parecido como é hoje, com os players que tem hoje. O primeiro atendimento que ele recebesse de uma XP da vida, ele ia vazar de mim. É isso, cara. É sobre isso. E o profissional de mercado financeiro que não acordar, eu tô aqui,
elogiando a XP, mas a galera, os assessores de investimentos também vira e mexe, cai nessas cagadas também. Também ampliou demais e entrando muita gente Sim, também sim. sem conhecimento. Então vai regular. Poluiu um pouco a base que está sendo regulada. Mas eu acho que o importante aqui, um resumo, e eu estou contando um caso, apesar do Pisa que está trazendo casos de clientes multimilionários, estou falando de cliente de uma alta renda padrão de banco. Ou seja, eu não estou falando de cliente multimilionário, não. E você falou a palavra... São seres humanos iguais. E você falou... Não, eu sei, mas só que você falou a palavra do momento, cara. Que é além de ter novos players com bons profissionais. O cliente está informado. A internet, isso aqui, é uma revolução de sociedade. Sim, ele está preparado para exigir de você. As pessoas hoje têm opinião. Eu canso de ver cliente na mesa dando aula pro bancário. Cara, isso é um pecado. Isso é um pecado. Saiu uma reportagem da B3, inclusive a galera da edição, me lembra de colocar na tela isso, tá, Luan? Coloca na tela lá nessa hora. Um gráfico mostrando uma pesquisa da B3, tá? Qual é o nível de influência para a decisão de investimento. Aí tem lá os percentuais. O bancário ou assessor correspondeu a 14% da pesquisa, enquanto, por exemplo, influencers correspondeu a 70% da pesquisa. Vocês estão sacando qual é o jogo de hoje? Se você não for também um pequeno influencer, porque o influencer tem aquela ideia de ser um influencer da internet, de milhões de seguidores. Você pode ser um influencer do teu bairro, do teu município, da tua região, da tua carteira de clientes. Uma autoridade, até para poder dizer, olha, muito legal o que ele falou, mas isso é de forma geral. Para você, eu indico... Porra, aí você usou a palavra mundialmente conhecida como o que o ser humano mais gosta de ouvir. Para você. Personalizar, né? Personalização. Personalizar. E eu acho que aí está o processo que o Wealth pode contribuir com o varejo. Personalizar as relações, Concordo. trazer soluções. E dá para fazer isso. Dá para fazer, não é difícil. Dá para caminhar, você já vai ser diferente. Se imposturar, cara, não vai na linha de que você tem que se vestir de qualquer jeito, não. Tem um poder, você se vestir bem. Concordo. Cabelo bem cortado, rosto bem, sabe? Ser bem, feliz. Cara... Você não quer ser atendido por alguém que tá jogado, né? Com certeza. Quem que tá infeliz. Não é questão de beleza, é questão de... alegria. Bom trato. Fino trato, acho que é. Fino trato. Então, a gente vai caminhar cada vez mais para isso. A gente tem trilhões para uma próxima virada de geração. Tá próximo de acontecer. Eu dou sempre o exemplo da monarquia inglesa. Quando a Elizabeth ela se tornou rainha, quantos anos ela tinha? Rapaz, que 40 e pouco. Foram 50 anos de reinado? Foram 70 anos de reinado? Sei lá quantos anos foi. 70 anos, foi o maior reinado dessa dinastia. Ela assumiu logo depois da Segunda Guerra. O pai falece, deixou uma fortuna. E agora, quem assumiu? Charles, com quantos anos? O estagiário de 70 anos. Mais de 70 anos com uma fortuna muito maior. Esse cara logo falece. Ninguém é eterno. No máximo mais 20 anos. Não deve chegar a isso. Possivelmente. Então está muito próximo. Muito próximo. Uma transferência de trilhões. E as pessoas têm que estar preparadas, porque não tem material humano preparado para dar esse atendimento. E você que está no banco, você que está se preparando, você já sai passos à frente. Concordo. Para a preparação ser uma lapidação. Quantos alunos a gente tem em conjunto que se tornaram estrelas do mercado? Não vamos nem falar aqui. Mas assim, eu já me lembro aqui, pelo menos uns 4, que se tornaram protagonistas, né, nos seus mercados. Nas suas regiões. Né, que fizeram lá a Black, depois fizeram o Can. Os caras voaram. São carreiras assim, indômitas. Então, vem muita coisa boa pela frente, cara. Eu concordo. Eu acho que se você entendeu as pitadas de plim, plim, plim que nós falamos aqui hoje, quem sabe o mercado Wealth seja para você no futuro. Tomara que seja, que a gente precisa. Você sabe disso, eu tô numa intifada. Eu tô pegando o cara à unha. Eu deixei uma posição super importante de um negócio tradicional que eu montei, embora era uma startup. É a minha vida, né? Para ir nessa busca, cara. Porque não tem gente para atender essa demanda. Bisa, tô aqui contigo falando sobre isso. Tava no telefone, sei lá, semana passada, sobre uma posição que eu até consegui indicar uma pessoa. Salário só, sem contar bônus, 30 mil reais. Tem agora, eu vou te falar. É a única área que tá aumentando o salário. Ó, eu vou mostrar aqui agora, tá? Vou tentar achar aqui nas minhas conversas. Deixa eu ver a Gabi.
Não é vaga de ganhar 30 mil, não, mas é pra ganhar mais de 10. Aqui, ó. Recebi hoje às 1h35. Testa. Sabe se tem alguém queira vir pro Mato Grosso, região de Sinop, região do agro ali? Que tem vaga pagando quinzão? Ixi, e não tem gente. Não tem. O cara não tem preparação mínima para ser absorvido pelo mercado private. E vai precisar o cara que entenda com profundidade da solução e que conecte os produtos. Pois é. Cara, vai vir uma demanda enorme e não tem oferta de pessoas. Enorme. Nossa. E aí, você, bancário, vai aproveitar isso? Nesse podcast aqui de hoje, recebi aqui palmas para o Ricardo Pisa. Cara, porra, com conhecimento incrível, para mostrar para vocês uma pitada, um pouquinho no mercado que existe e que você já está ciente que tem carência de pessoas. Minha recomendação, eu sempre falo que carreira é um jogo de cartas. E tem uma frase que fala assim, né? Quando as cartas já foram dadas, o jogo está jogado. As cartas estão sendo dadas, elas não foram totalmente distribuídas. Você pode fazer parte dessa carta sendo um belo de um valete, um belo de um rei, um belo de um ás. Não aquele 2 merreca que fica lá, que não vale ponto nenhum. Você pode ocupar essas cadeiras. Como a gente está falando aqui, né, Pisa? Estudos, desenvolvimento, muito mais sobre people skills do que sobre hard skills, como certificações, etc. E o mercado está aí, querendo talentos para poder lidar, não somente no varejo, mas no segmento do Pisa. Última, você contou um caos, eu quero mais um caos. Cara, fala alguma história assim, interessante de um cliente muito rico que quando você viu a situação acontecer, tu falou assim, cara, nós somos iguais. Nós somos iguais. Putz, cara, é difícil assim você trazer algumas coisas à mente, mas, puxa, chegou um período que assim você começava a atender muita gente famosa, assim, né? Muita gente que fazia diferença na vida humana na Terra. E aí, cara, eu fui pra uma reunião com um cara poderosíssimo, assim, do planeta. E, velho, eu falei, meu, tudo bem que eu tenho uma puta bagagem, que eu já viajei pra caramba. Mas dá uma tremida na base. Normal, ué. Uma tremida normal. E é bom que você tenha. Sim. Vai perguntar pra grandes bandas se depois de 20 anos você não dá frio na barriga pra subir no palco. Mas isso eu sempre olhei como uma coisa boa, porque me deixava no jogo, né? Boa. Me deixava assim, puta, eu tenho que continuar me preparando. E aí, cara, assim, a reunião acabou e tal, a gente foi conversar. Pô, o cara gostava pra caramba de McDonald's, de Coca Zero e coisas que eu também... Então, pô, o cara é ser humano, né? O cara tem também... E tava reclamando de filho e reclamando de esposa. Eu falo, meu Deus, cara, tô falando com uma das mentes mais brilhantes da nossa época. Quantos caras no planeta Terra tiveram esse acesso que eu tive de poder interagir com ele? Assim, sabe? Eu dando opinião que fomentou a decisão dele. Então, fiquei assim, abismado. Isso deixa a gente... E ao longo da sua carreira você vai percebendo isso. Mas tiveram momentos assim marcantes. Então, uma vez assim, o pessoal já nem me contava quem era o cliente que eu ia atender, porque eu já ficava assim, né, cara, eu só sabia na hora que eu chegava. E, cara, eu tive a honra de atender um super esportista brasileiro que construiu uma baita de uma história. Assim, foi uma das coisas mais emocionantes, assim, ver aquela trajetória de construção da sua família, ver os problemas que eles enfrentavam, os seus dilemas e tudo mais. Participar daquele período, foram quase 3 anos atendendo eles. Foi um negócio assim incrível. Eles queriam até me levar para o banco que eles foram, né? Eles iam ter uma participação importante naquele banco, mas eu, por uma fidelidade contratual, não podia. Mas assim, foi, cara, uma das coisas mais incríveis, né? E outra, velho, assim, são as quantias, né? Você lida com quantias, assim... Eu fui comprar uma máquina de 250 milhões de dólares, né? Nossa. No Oriente Médio, como se eu tivesse indo comprar, sei lá, um carro na concessionária, de 40 mil, cara. Assim, eu comecei a lidar com valores, com importâncias, assim, astronômicas e lidando com negociações como se fosse efetivamente... Às vezes você se complica mais para comprar um celular do que para comprar um negócio desse. Então, cara, assim, são coisas incríveis que você vai vivendo, né? Oportunidades incríveis. De você pegar um voo... sei lá, de primeira classe, não é executiva não, é primeira classe, tomar banho dentro do avião, descer, ao invés de você passar
Aquela portaria ali tradicional de imigração. Você faz isso via carro e sai direto do aeroporto. Então, assim, você vai vivendo coisas, cara, tão extraordinárias. Isso é bom. Tão incríveis. E eu acho que é importante você se manter vibrando com essas coisas, sabe? Se manter com a felicidade, com a alegria de estar fazendo parte daquilo. E no final do dia são todos seres humanos, cara. Se a gente imaginar que a maior fortuna do planeta, que está no Oriente Médio, foi formada só depois de 1970, que antes disso os caras eram nômades, e hoje eles têm o maior poderio financeiro da Terra, você está lidando com gente, muitas vezes, muito mais simples do que você imagina. Cara, eu volto a falar, esse podcast é gravado, e hoje vai ter aula no nosso MBA com uma professora, que é a Samantha Alice, tem uma carreira incrível na Caixa Econômica, ela dá aula em universidades americanas, e ela vai trazer um pouco do conceito de negociação de Harvard na aula de hoje, né? Aí, tu falou isso, eu me lembrei dela ontem, ela protesta, que eu liguei pra ela, ela não atendeu, ela me retornou depois, tô resolvendo um pepino. Falei, o que foi? Ela um TED de 140 milhões, não era de reais, não era de dólares, né? Mas, ela, putz, cara, mó rolo do caramba. Aí tu vê que é legal, né? É muito dinheiro, mas como você falou, lá no fundo todos são humanos. São, cara. Todos continuam tendo seus sonhos, ou suas vontades, ou seus dilemas, sejam pessoais com uma família, ou uma preocupação, ou uma necessidade. Eu acho que a gente, como profissional do mercado financeiro, tem que saber encaixar muito bem no que as pessoas planejam, porque todo mundo tem lá no fundo uma vontade de fazer algo e lá no fundo uma necessidade de resolver algo. Sem dúvida nenhuma, todo mundo tem problema, todo mundo tem sonho. Todo mundo, cara. E se a gente sabe mexer nesses dois bichinhos, na dor e no sonho, eu acho que esse cidadão, essa cidadã tem muito futuro no mercado financeiro. Com certeza. Pisa, muito obrigado por essa resenha aqui maravilhosa. Pessoal, esse foi o episódio número 5 do Bancário Cast, para vocês entenderem como é que é um pouco o lado de se trabalhar no mercado, que você trabalha com grandes fortunas, e recebi aqui agora esse meu amigo, esse meu camarada Ricardo Pisa, professor do nosso MBA, fera do nosso mercado financeiro, e nos vemos no próximo episódio. Bancários que querem o quê? Bater suas metas, ser promovidos e ganhar muito dinheiro. Obrigado, galera. Valeu! Valeu!